Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Hoje iniciamos a nossa meta 10 e nela falaremos sobre os verbos. Nós temos, que verbo é uma classe de palavras, certo? Temos 10 classes de palavras, substantivos, adjetivos, advérbios, interjeições, preposições, conjunções e temos o verbo. Enquanto classe de palavra, o verbo irá se flexionar em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, certo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Número, plural e singular. Tempo, pretérito perfeito, mais que perfeito, imperfeito, futuro. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. E também em voz, voz ativa e voz passiva. Os verbos podem indicar, entre outros processos, o processo ou a ação, certo? Correr é uma ação, um estado, como ficar, uma ocorrência, como nascer, um desejo, como querer, ou um fenômeno da natureza, como chover. Tranquilo? Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos. Então, toda forma verbal vai apresentar alguns elementos, dentre eles o radical, que é a parte invariável, que vai expressar o significado essencial do verbo. Então, veja que lá, no amar, o radical é an, certo? Todo verbo vai apresentar um radical. Ainda, todo verbo vai apresentar um tema. O que é um tema? É um radical seguido da vogal temática. Então, todo verbo tem um radical, no caso de falar, fala. Todo verbo vai ter uma vogal temática, que no caso de falar é o a. E todo verbo vai ter um tema, que no caso de falar é fala, certo? Então, o tema é o radical seguido da vogal temática, que vai indicar a conjugação a que pertence o verbo. São 3 conjugações, certo? Verbos que apresentam vogal temática a são verbos que eu classifico de primeira conjugação. Verbos que apresentam a vogal temática e são verbos de segunda conjugação. Verbos que apresentam a vogal temática i são verbos de terceira conjugação. Além disso, todo verbo vai ter uma desinência modo temporal, que é aquele elemento que designa o tempo e o modo do verbo. Então, veja lá, falávamos, esse vá me indica que eu estou no pretérito imperfeito e que eu estou no modo indicativo. Então, modo temporal. Modo, são 3 tipos de modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E tempo, eu tenho aí, por exemplo, no indicativo, 6 tempos diferentes. Falasse, eu sei que esse se está me indicando pretérito imperfeito enquanto tempo e que esse se enquanto modo está me indicando o modo subjuntivo. Além disso, todo verbo vai ter também uma desinência número pessoal, que é aquele elemento que vai designar a pessoa do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa, e também o número, plural ou singular. Quando eu digo falamos, eu sei que estou designando a primeira pessoa do plural. Da mesma forma que quando eu digo falavam, eu sei que esse M me indica a terceira pessoa do plural. Tranquilo? E aí nós partimos para as formas risotônicas e arrisotônicas do verbo. E isso tem a ver, ou está relacionado com o nosso conhecimento sobre a estrutura do verbo e também sobre o conceito de acentuação tônica. Lembrando que a acentuação tônica está relacionado com a sílaba mais forte da palavra, porque sílaba tônica será sempre a sílaba mais forte da palavra. Sabendo disso, nós conseguimos determinar com facilidade que as formas risotônicas são aquelas nas quais o acento tônico vai cair no radical do verbo. Lembra lá, radical, a parte mais importante do verbo. Então, opino, aprendam, nutro. Percebam que aqui a sílaba tônica está no radical, no início do meu verbo. Já a forma risotônica, o acento tônico não cai no radical, mas sim na terminação verbal. Opinei, aprenderão, nutriríamos. Se eu sei que sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, tranquilo eu classificar formas risotônicas e formas arrisotônicas. Tenho ainda os modos verbais, como eu tinha dito anteriormente, certo? Que são as várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. E na língua portuguesa nós temos 3 modos verbais. O modo indicativo, que vai me mostrar uma certeza, o modo subjuntivo, que vai me indicar uma dúvida, e o modo imperativo, que vai me indicar uma ordem ou um pedido. Tenho ainda os tempos verbais e, tomando como referência o momento em que se fala, a ação expressa pelo verbo pode ocorrer em tempos verbais diferentes. Tranquilo? No modo indicativo, eu tenho o tempo presente, que é uma ação que acontece agora,
Eu tenho o tempo pretérito perfeito, que é uma ação que aconteceu no passado e foi concluída, tranquilo? Tenho ainda o pretérito imperfeito, que é uma ação que aconteceu no passado, porém é uma ação contínua. Tenho o pretérito mais que perfeito, que é um passado bem distante, certo? Tenho ainda o futuro, que é uma ação que irá acontecer amanhã. E, por último, o futuro do pretérito, que é uma ação, evidentemente, que vai acontecer num futuro possível. Ela pode acontecer ou não pode acontecer. Então, nós temos, no modo indicativo, 6 tempos verbais. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro e futuro do pretérito. A aula de hoje é isso. Aguardo vocês na próxima semana para continuarmos aí nossas aulas sobre verbos. Beijo grande e até mais.